Eu só ganhei as eleições dele porque o povo nordestino é analfabeto. As pessoas que são analfabetas não são analfabetas por sua responsabilidade. As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. Eu e esse companheiro aqui. E eles têm que saber que a gente não quer analfabeto porque a gente gosta. Bomba! O que Felipe Neto, Haddad e Moraes têm em comum? A Vaza-Toga e uma investigação feita por mim mostram que tem muito mais do que você imagina. Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, deu seu terceiro depoimento no Congresso e revelou que Moraes, à frente do TSE nas eleições de 22, tinha um canal direto com as redes sociais para derrubar conteúdos à força, sem decisão judicial. Tudo na base da ameaça. Ou as plataformas cumpriam suas ordens ou corriam o risco de ter a plataforma inteira derrubada. As ordens eram passadas fora dos canais oficiais e pessoas sem nenhuma função formal enviavam listas de perfis para serem banidos. Um ponto central do depoimento. Tagliaferro citou Dário Durigan, então diretor da Meta e hoje número 2 do Ministério da Fazenda de Haddad, como um dos principais informantes que colaboravam com essa estrutura. Ou seja, Dário ajudou a censurar a direita em 22 e foi recompensado com cargo estratégico no comando da economia do país. Eu fiz um levantamento e vi que outros que participaram da censura ganharam cargos de destaque no governo. O irmão de Dário, Vitor Durigan, por exemplo, que coordenou o Instituto Vero, ONG de Felipe Neto, que fez parceria com o TSE nas eleições e recebeu 1 milhão da Open Society de Jorge Soros, foi contratado pelo STF em 23 para atuar justamente no combate à desinformação. O chileno Pablo Belo, ex-diretor da Meta para a América Latina e que doou para a campanha do deputado Orlando Silva, o relator do PL da censura, pouco depois também assumiu o cargo no Ministério da Fazenda. Quando conectamos os pontos, o que aparece é uma rede de ministros do STF, ONGs, Big Techs e lobistas com financiamento internacional agindo para censurar a direita e eleger Lula em 22. Em 2023, essa rede virou uma estrutura de Estado. Em 25, com a decisão do STF sobre o Marco Civil da Internet virou lei, a regulação do PL da censura rejeitada pelo Congresso foi imposta goela abaixo pelo Judiciário. E em 2026, vai sobrar algo pra gente escolher nas urnas? Imprensa admite conluio com os abusos do STF. Sim, gente, presta atenção nisso. A imprensa admitiu conluio com os abusos do STF. Acredite se quiser. Sim, o maior jornal do país, a Folha de São Paulo. Aliás, repetindo o comportamento que a gente já viu em outros grandes jornais como o Globo, Estadão, Revista Veja, fez uma das maiores confissões dos últimos tempos. Confessou que sabe muito bem que aquilo que o STF tem feito nos últimos anos é ilegal e é errado. E confessou também ter participado como cúmplice disso tudo com um objetivo muito claro, maior, de derrotar o bolsonarismo. A Folha de São Paulo, nesse final de semana, publicou um editorial. Editorial, gente, é a opinião do jornal. E publicou esse editorial sobre a mudança da presidência do STF. Saiu Barroso e entrou Fachin, tendo como vice ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre de Moraes. E eis que a Folha diz isto aqui. Sobre Fachin, Supremo precisa buscar a autocontenção. Agora olha aqui a linha fina. Concluído o julgamento que condenou Bolsonaro, agora a corte deve abandonar o ativismo, as heterodoxias e os excessos. Como é que é, Folha? Por dedução lógica, e o que a Folha tá dizendo é que antes, para condenar o Bolsonaro, aí valia tudo. Aí valia ativismo, heterodoxias, e eu já vou te explicar o que é isso, e excessos. Ou seja, os fins justificam os meios, né, Folha? Mas quando era lá na Lava Jato, mesmo quando as críticas não tinham nenhuma razão de ser, aí vocês não diziam que não se pode violar a lei para combater a corrupção, não era isso que vocês diziam? Aí era aquele discurso, né? Isso porque lá pegava o PT, é isso? Mas aí agora para condenar o Bolsonaro, derrotar o bolsonarismo, aí é um vale tudo? Aí pode ser até ativismo, heterodoxias, excessos, aí tá tudo valendo? Ah, não, Deltan, isso aí que você mostrou, não, você tá enganado, isso é um resumo. Deve estar fora de contexto. Não, não tá, gente. Eu cuido pra ser justo com quem eu critico. E eu vou te mostrar isso pra você ter isso sempre em mente. Olha aqui a Folha admitindo os abusos. Presta atenção. O enfrentamento que o STF fez nos últimos anos não se deu sem heterodoxias e excessos por parte de magistrados. Espera-se que agora seja trilhado o caminho de volta à normalidade. Segue a Folha. Não há mais motivos para manter medidas que deveriam ser excepcionais. Entre elas estão, em especial, os intermináveis e opacos inquéritos a cargo do ministro Alexandre de Moraes. Neles se acumulam investigações sem objetivo claramente definido, decisões de inclinação censória e arbitrariedades como ordens monocráticas sigilosas. Viram, gente?
A Folha claramente aqui admitiu os abusos. O que a gente acabou de ver, gente, foi o maior jornal do país dizendo que quando é contra alguém de quem eu não gosto, contra alguém de quem eu discordo, aí tudo bem agir fora da Constituição, tudo bem agir fora das leis, pra prender aquela pessoa, criminalizar sua forma de pensamento. O que a Folha tá dizendo é que não existe de fato o Estado democrático de direito no país, porque quando é necessário, a STF age segundo um conjunto de regras para uns e segue outro conjunto de regras para outros. O que eles estão dizendo é que eles não só sabem que o STF praticou ilegalidades, abusos e excessos, mas que com a sua omissão e apoio tácito, eles foram cúmplices disso tudo. Hoje a gente se deparou com uma situação aqui em casa, estou com o caderno da minha filha aqui nas mãos. A minha filha tem 10 anos, estuda na 5ª série, estuda no Colégio Jardim das Flores aqui em Alta Floresta. Para você que acha que as coisas só acontecem para fora, né, que não acontece aqui no município. Minha filha tem 10 anos, o assunto que a gente tem aqui é matemática, né? E a questão que o professor colocou para ela foi o seguinte: se uma pessoa usa preservativos em 80% das relações sexuais e tem 10 relações sexuais por mês, quantas vezes ela usou preservativo? Observe o gráfico, né? Vou deixar printado isso aqui para vocês depois. Eu estou aqui atônito como que a pessoa tem capacidade, né, de estar falando sobre quantidade de relações sexuais, de uso de preservativo ou de não preservativo para uma criança de 10 anos. Eu estudei sobre isso, mas eu estudei numa fase que era para mim, fazia sentido para mim. Quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, minha filha tem 10 anos, ela é uma criança, ela é uma mocinha ainda, nem se tornou mocinha. E aqui dentro do nosso município a gente tem esse tipo de ensino aqui, né, que vai totalmente contra aquilo que nós acreditamos, mais do que isso, contra o que o PNE classifica, porque crianças na 5ª série não eram para estar vendo esse tipo de conteúdo. Muito pelo contrário, né? Acredito que sim, né? Deve ser aplicado a eles numa fase mais adulta, onde eles tenham compreensão daquilo que é. E coloca a gente, pai, aqui numa situação absurda, porque nós não nos preparamos para falar sobre isso com a nossa filha. E agora a gente se vê obrigado aqui a tornar esse conteúdo precoce na vida da minha filha, porque um professor, né, decidiu fazer. E lógico, eu vou deixar aqui marcado alguns vereadores que eu conheço. Estou abrindo denúncia no Ministério Público contra o professor, contra o diretor e contra a escola, e quantos mais afins estiverem inseridos nessa papagaiada, né? E fica aqui a minha revolta como pai, Você que tem o seu filho aqui no Jardim das Flores e ele estuda no 5º ano, na 5ª série, possivelmente no caderno da sua filha ou do seu filho também vai estar a mesma coisa. Para nossa surpresa de 0 pessoas, né? Surpresa de 0 pessoas. A que ponto chegou, a que ponto ideológico idiota chegou, né, o nível de ensino em Alta Floresta, Mato Grosso. Fica aqui a minha revolta e eu vou até a última consequência disso aqui. Senão vai ficar assim. O depoente veio aqui e disse que ao relator não respondia. Eu passei a minha vida toda ouvindo depoimento de autores de crimes graves. Passei a minha vida toda como promotor conhecendo o crime de perto. Mas se o Brasil tivesse uma pena perpétua ou uma pena de morte, o senhor seria um sério candidato a ser indicado. O que o senhor fez com milhões de aposentados. E o senhor levou de desespero, fome a milhões de pessoas. Não tem perdão. O senhor hoje aqui vem blindado pela impunidade. O senhor vem blindado pelos seus padrinhos políticos. O senhor vem blindado porque o Brasil se acostumou à corrupção ser coisa normal e elogiada. Mas a justiça vai chegar para o senhor. Essa CPMI irá lembrar o seu nome por esses 6 meses. Se o senhor quer matar no peito esse roubo gigantesco, o senhor vai conseguir. Toda a investigação está direcionada para a sua atuação. Não vai tardar. O dia que o senhor estará numa cela, pensativo, no dia que os seus amigos vão lhe tratar como uma doença infecciosa e contagiosa. Não vai tardar o dia que o senhor vai ter se arrependido de não ter aproveitado essa oportunidade para abalar a República e mostrar à República os grandes ladrões. O senhor é um canal de passagem. Por enquanto esse canal está entupido pela sua covardia, mas no dia que a gente desentupir com as investigações em curso, nós vamos botar a mão nos grandes ladrões desta nação. Nesta quinta-feira, eu recebi uma denúncia vergonhosa de pais de alunos da Escola Estadual Cidade Industrial de Uberlândia, que mostra um exemplo de como doutrinadores colaboram para destruir a educação no Brasil. O professor André Luiz dos Santos, se é que podemos chamá-lo de professor, utilizou uma de suas avaliações de língua portuguesa para fazer militância esquerdista e atacar o deputado Nicolas Ferreira.
Alguns pais me encaminharam a prova que contém o texto de um blog de esquerda, que para defender a humilhação que o governo Lula levou com o vídeo do Nicolas no Pix, meses depois levantou a narrativa de que o Nicolas ajudou o PCC. Além de muita fake news, esse doutrinador transcreveu para sua prova menções aos deputados André Fernandes e Gustavo Gayer, e ataques à direita, nominada como corja golpista. Bom, depois de tudo que já foi divulgado, acho que não preciso lembrar novamente para este doutrinador que quem rejeitou classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas não foi o Nicolas, e sim o Lula. Quem estava na favela com a líder de uma ONG ligada ao PCC não era a direita, e tampouco fomos nós tirando foto com a dama do tráfico do Comando Vermelho, coisa que inclusive um deputado de esquerda que é da nossa região tem. Pessoas assim, que utilizam uma profissão tão nobre, tão bela como ser professor, para fazer militância política, envergonha não somente a docência, mas todo o povo. Isso não será tolerado. Nós iremos enviar um ofício para a Superintendência de Educação, Secretaria Municipal do Estado da Educação e para a Comissão de Educação para que seja feita investigação. Absurdos como esse não serão tolerados. Nós iremos investigar sim. Aqui em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, não será aceito esse tipo de militância política em sala de aula. Estamos juntos pela educação. Fique com Deus. Fiquei até surpreso de ser abordado pela polícia. Fui ver as aeronaves e passando pela BR e eu acabei exercendo a liberdade de expressão e falando que todos dizem o que ele é, né? Não sou eu que falei que ela é ladrão, foi o cúmplice dele, Antônio Palocci, que falou que ele era o chefe da organização criminosa. Quem falou também foi Delcídio do Amaral e várias outras pessoas do PT. O Geraldo Alckmin também disse que o Lula é ladrão. Então, eu fiquei até surpreso de ser abordado pela polícia e hoje ser chamado aqui para um acordo que eu acho que não tem relevância alguma. Acredito que a justiça tem muito mais coisas a se preocupar do que com o cidadão que se manifestou. Então, eu não pretendo aceitar acordo algum. Eu pretendo que o juiz venha entender que é liberdade de expressão e ele venha encerrar esse processo. Até porque é um processo personalista, quem deveria estar processando era o Lula, não o Ministério Público. Acredito que isso aí foi um grande mal-entendido, que a gente tem a oportunidade agora de estar no prédio da justiça, que deve ser justa, né? E entender. E não teve nada demais. Desculpa é algo que você faz de errado e se arrepende, né? Você fala algo de uma pessoa que você foi injusto com a pessoa. Eu acredito que eu não fui injusto com o Lula. Como eu te disse, é um direito meu, né, de me manifestar. O agente público, ele é bem mais exposto às manifestações públicas, porque ele vive dinheiro público, não eu. Então, as pessoas têm que cobrar, não só o Lula, qualquer político que faça essas coisas. Eu não estou imputando ele um crime. Quem está são os cúmplices dele e também o Sérgio Moro, Operação Lava Jato. O Lula não roubou. 6 bilhões que vieram de volta para os cofres públicos foi de quem? Não foi meu esse dinheiro que voltou. E ninguém devolve que não tem. Não acho que não tinha crime de injúria. Injúria é quando você imputa uma pessoa aquilo que ela não é. Então, desde 2005, ex-presidente não tinha prerrogativa de foro. Gente, eles mudaram esse entendimento agora, por causa desse processo. Não, agora ex-presidente, imagina, desde 2005, agora ex-presidente é julgado no STF. Por quê? Porque ex-presidente agora tem prerrogativa de foro, beleza. Só que o regimento interno diz, prerrogativa de foro, pleno. Não, no pleno é ruim, tem muita gente. Muda o regimento interno. Em 2023, mudaram o regimento interno para mandar para a primeira turma. Por que na primeira turma? Porque na primeira turma só tem companheiro. Só tem companheiro. Então veja, tem alguma segurança jurídica isso daqui? Não tem. O nome disso é tribunal de exceção e eu não tenho medo de errar. Não tenho medo. Não é crime falar que isso é um tribunal de exceção. A nossa Constituição da República, que é a nossa lei maior, ela diz: não se admite tribunal de exceção. O que é um tribunal de exceção? É um tribunal que não aplica mais as leis criadas pelo povo e passa a criar suas próprias regras. É o contraponto do Estado de Direito. Ou você é um Estado de Direito, você aplica irrestritamente as leis criadas pelo povo, ou você é um Estado de exceção, você desconsidera as leis criadas pelo povo e cria suas próprias regras. Não é exatamente o que nós estamos vivendo hoje? O STF desconsidera a Constituição Federal, desconsidera as leis criadas pelo povo e cria suas próprias regras em defesa da democracia. Desculpa, se fosse em defesa da democracia, era isso que vocês não estariam fazendo.
Mas para salvar a democracia, já queimaram bruxas com esse mesmo argumento. Porque em Estado de Direito não se admite exceção. Estado que admite exceção é Estado de exceção. É por isso que esse fórum existe. Porque é o povo debatendo que não adianta mais eleger políticos. Não adianta mais eleger deputados e senadores. O STF tomou o poder. O Brasil é uma ditadura sui generis. É a primeira ditadura da história do mundo governada pela Suprema Corte. Nunca na história do mundo. O Brasil vai virar um case de estudo. É o primeiro país da história do mundo que é governado pelo Poder Judiciário.